Salve Maria, sou servo missionário Roberto. De onde veio a sucessão do apostolado? Tanto Pedro, apóstolo Paulo teve sucessores. Os sucessores de Pedro no episcopado ali a jurisdição papal foi São Lino. Depois de São Lino foi Anacleto. Depois de Anacleto, o terceiro ali Clemente. O quarto Evaristo, o quinto Alexandre, o sexto Sisto, sétimo Teléquio, oito Higino, nono Pio, 10 Anacleto, 11º solteiro e 12º Eleutério. Né? Ali foi os 12 primeiros sucessores de São Pedro. Da onde tem base bíblica a sucessão apostolárica? Os bispos, como diz o Catecismo da Igreja Católica, são sucessores dos apóstolos. Desde Pedro, do primato Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas. De tradição. E tanto que ali, você já viu um concílio aqui dos Apóstolos 1, do 15 até o 26, Judas se extraviou, teve um concílio de 120 pessoas, liderado por Pedro, para eleger outras pessoas que caiu Matias para ser incorporado no ministério apostolado, no lugar de Judas que extraviou. Acho que aqui você já vê evidência de sucessores dos apóstolos. Primeiro sucessor de Pedro na igreja de Roma foi Lino. Bom, porque foram necessários sucessores. E da onde veio isso? Porque isso na fé da igreja aqui, ó. Os apóstolos, sob o fundamento dos apóstolos, sobre tipo Pedro edificar a igreja, vai ter seus sucessores. Os bispos de hoje são os sucessores dos apóstolos. Sucessor de Pedro, Papa Francisco. Que interessante. Porque aqui aqui, ó. Sucessor de Pedro, os papas, foi Lino. Também, evidência bíblica, Eusébio de Cesareia. Olha só que interessante, ó. Você cata ali em 2 Timóteo, você vê a referência desse sucessor de Pedro. Aqui, ó. 2 Timóteo 4. Quatro, 21. Aqui, ó. Apressa-te. Antes do inverno. Saúda-te. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos. Olha só que interessante aqui, ó. Evidência desse sucessor de Pedro. A confirmação disso aqui, ó, Eusébio, historiador, ó, bispo e historiador de Cesareia, que nascido ali no ano 265, ele também, Eusébio e o Papa, pai da história, ó. Que interessante, ó. É fontes da tradição e do bispo historiador Eusébio. Pai da história eclesiástica. Ele tem um livro chamado Crônicas, onde fala da viagem de São Pedro até Roma, onde Pedro prega o evangelho. Perseverando 25 anos como bispo da cidade de Roma. Aqui você vai ver aqui na patrística da história do escrito de crônica de São Eusébio, bispo, historiador da época, descrevendo esse relato de Pedro pregando ali 25 anos a Roma, porque tem evidência biblicamente, porque Cristo profetiza aqui sobre Pedro, ó, Mateus 16. 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vive. Jesus então lhe disse: Feliz Simão, filho de João, porque não foi a carne, eu sei que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, 25 anos ali,
em Roma, onde foi edificada a sede, sob o pastoreio de Pedro. Aqui confirmação disso no bispo. Bispo e historiador Eusébio, que nasceu ano 265, pai da história eclesiástica. E isso ele deixou tudo escrito no livro Crônicas, falando da viagem de Pedro ali em Roma, que ficou 25 anos ali pregando, anunciando. Olha só que interessante, mais adiante dessas obras, que depois de Pedro, o primeiro a governar a igreja, foi Lino. Depois que Pedro foi martirizado, São Lino sucedeu seu pastoreio, né? Em outro livro de Eusébio, chamado História Eclesiástica, que é mais conhecida, ele diz a mesma coisa abertamente, que é história, sobre o fundamento de Pedro. Por isso que ali Pedro vai ter seus sucessores. Tanto Pedro, Judas, Tiago, apóstolo Paulo, sucessor de Pedro, Papa Francisco. Desde Pedro até o Papa Francisco são 266 papas. Da nossa atualidade, João Paulo II, Bento XVI, agora sucessor de Bento XVI, Papa Francisco. De Pedro, São Lino. Depois de São Lino, Anacleto. E vai. Aqui, ó. Depois dos martírios de Paulo e Pedro, Lino foi o primeiro a receber o episcopato da Igreja Romana. Está lá no capítulo 3 da História Eclesiástica. Parágrafo 2º. Ele afirma também lá no capítulo 3º, parágrafo 15, que Lino, depois de 12 anos de pastoreio, morreu no segundo ano do imperador do Império Tito, imperador romano. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Eusébio fala de outros sucessores, segundo o testemunho deles. Os 12 primeiros sucessores de Pedro no episcopado na Cátedra de Roma. O primeiro, como eu disse aqui, Lino. O segundo é Anacleto. O terceiro, Clemente, Avaristo, Alexandre, Crispo, Teléquio. O oitavo, Higino. Nono, Pio, Anícito. O 11º é solteiro. E o 12º, Eleutério. Esses foram os primeiros 12 papas sucessores de Pedro. Por a historiador da época ali, Eusébio, bispo e historiador, e considerado também como pai da história. Deixou relatado tudo isso no livro daquela época. A igreja primitiva ali. Por quê? Porque é uma igreja que vai ter sucessores. Quem é o sucessor de Cristo? Pedro. Cristo sobe na nuvem, deixa o pastorear Pedro, que Pedro é o sucessor, porta-voz de Cristo. Moisés morre, segue Josué como seu sucessor. Quer dizer que até no Velho Testamento, na tradição, segue essa analogia de sucessor e de pastor. Moisés é pastor, porta-voz do Velho Testamento. Moisés morre e deixa o seu sucessor, seu auxiliar, Josué. No Novo Testamento é a mesma coisa. Cristo vai para a glória, deixa o seu primato, o pastoreio a Pedro. João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta o cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Interessante, a história. Eu comecei a estudar a história agora para me entender e combater também. É só você catar os escritos de Eusébio,
Eu já estou começando a estudar também, a conhecer a patrística, a história lá da igreja. Vou estudar a igreja do primeiro século, a igreja do segundo século, a igreja do terceiro século, para a gente entender a patrística. Os falsos profetas estão aí, nós temos que seguir a tradição. 2 Tessalonicenses 2,15. Que vai mostrar o psicopado, vai mostrar a tradição, vai mostrar a sucessão. E vem lá todos do fundamento dos apóstolos. Interessante. Ó, a confirmação disso no bispo historiador Eusébio de Cesareia, que é nascido ali no ano 265, ele também, o Eusébio, é o Papa da História. Pai da História, né? Eclesiástica. Ele tem um livro chamado Crônicas, onde fala da viagem de Pedro até Roma, onde Pedro prega o Evangelho. Quer dizer o quê? O livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva começou ali em Jerusalém, tanto que quem pregou primeiro foi Pedro, Atos dos Apóstolos 2,14. E o livro de Atos dos Apóstolos ele termina quando o apóstolo Paulo chega em Roma, onde ele é martirizado, tanto Pedro e Paulo. Por isso que a sede ali, que vai seguir a tradição, que vai ter seus sucessores, seus pastores, os bispos são os sucessores dos apóstolos. E o Papa Francisco é o sucessor de São Pedro. Olha como a igreja primitiva, ela segue a tradição. Não muda nada. A verdade está essa. 1 Timóteo, que na verdade será conhecida pela igreja, que ela é o baluarte, na verdade vai ter seus sucessores. Que é um vídeo simples para você entender um pouco dos escritos do Eusébio, o pai da história eclesiástica. Cara, Pedro ficou 25 anos ali, ó, como bispo de Roma, pregando. Depois, seu sucessor foi Lino. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É um estudo simples para você entender como surgiu a sucessão papal, a sucessão de Pedro, que são os 12 primeiros sucessores. Já pensou se você for estudar a vida desses 12 sucessores de Pedro? É muita coisa, meus queridos. É muita história, é muita tradição. A gente tem que saber isso. E tem evidência de Lino também, lá 2 Timóteo 4,1. Que São Lino, ele é o discípulo de Pedro. Quando Pedro é martirizado, ele sucede o seu lugar. Foi dada essa promessia a Lino, o pastoreio de governar a igreja. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É uma história simples da igreja. Ah, mas a igreja católica, ela tem essas heresias de ter esse papado, os sucessores. Os protestantes acusam isso, não. É tradição, meu querido. A verdade será conhecida pela igreja, vai seguir a tradição. Por isso que os apóstolos têm os sucessores, porque vem lá da tradição. Tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Porque com a tradição você vai manter a integridade que foi ensinado, primeiramente oral. Depois escrita, pelo menos o Espírito Santo que inspirou aqueles apóstolos a pregar oralmente. Que interessante. Para manter a integridade. Isso é o foco. Título 9, nós temos que combater que ele contradiz a tradição, o magistério e a escritura. Que os falsos mestres eles vão distorcer esse texto sobre o tipo de edificar na igreja. A pedra é Cristo, claro, evidentemente. Pedro que foi o primeiro a edificar essa igreja. Por isso que Pedro ele é a pedra, porque Cristo vai para a glória, deixa Pedro como pedra, como seu sucessor. Seu pastor que irá enviar, quando o apóstolo Paulo se converteu, vai lá em Jerusalém, ser reconhecido a sua graça pela João, bispo de Jerusalém, Pedro, o porta-voz, o pastor que pastoreava, e João. Que são consideradas as colunas. O foco principal é Pedro, que ele é o pastor. É sobre ele vai ser edificada uma sede.
que vai seguir a tradição até hoje. Quem está dizendo isso aqui não sou eu, é a Escritura. Para a honra e glória da Amada Igreja. Salve Maria.